Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Gratos estamos ao nosso Deus que nos concede mais uma oportunidade de estar aqui juntinho com você para a gente meditar no texto bíblico. Hoje é Atos capítulo 14, parte 3, episódio de número 835, 10ª temporada. Vamos encerrar o capítulo 14 hoje. A gente segue firmes e constantes meditando capítulo por capítulo do livro de Atos. Tem sido bênção demais, lições preciosas dos atos dos apóstolos, ou como diria outros, atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Vamos falar hoje bastante do líder cristão. Escute os outros episódios, tem muita coisa legal para você do texto sagrado. Leia o capítulo 14, especificamente no episódio de hoje, do versículo 21 ao 23, para a gente continuar aqui compreendendo algumas coisas, hoje principalmente em relação ao líder cristão. A gente vê que eles foram expulsos de Listra, né? Paulo e Barnabé foram para Derbe, por causa da turbulência ali, da multidão, agitação grande. E lá em Derbe eles pregaram o evangelho e parecem ter saído ilesos, consequentemente ensinaram a muitos, versículo 21. E assim nós chegamos, como eles chegaram, a considerar algumas coisas. Qual é a função do líder cristão em relação ao serviço cristão? Nós aprendemos da ação dos apóstolos nessa ocasião que é dever do mestre preocupar-se sinceramente com seus jovens discípulos e esforçar-se para servi-los. Certamente teria sido o caminho mais desejável, segundo a carne, atravessar as portas da Cilícia e assim voltar para casa em Antioquia, em vez de retornar e enfrentar a população enfurecida da qual foram obrigados a fugir. Mas um profundo senso do que era devido àqueles que haviam induzido a abandonar sua antiga fé e a seguir um novo e difícil caminho os constrangeu a renunciar ao convite e a seguir o caminho perigoso. Para encorajar aqueles que estão começando a viver a vida cristã e que provavelmente se verão assolados por dificuldades inesperadas e sérias, nós devemos estar prontos para ir muito além do nosso caminho e correr alguns sérios riscos. Para transmitir instruções adicionais, os apóstolos não apenas repetiram o que haviam dito antes, mas acrescentaram a sã doutrina cristã, especialmente ensinaram que devemos esperar carregar os fardos antes de entrarmos na glória de nosso Senhor. E que é por meio de muitas tribulações, versículo 22, que entramos no reino de Deus. A verdade cristã, meus queridos, ela é ampla, profunda. Ela tem a sua porção para o novo convertido e outra para um cristão mais amadurecido. O verdadeiro líder cristão é aquele que varia sua instrução de acordo com a condição espiritual de seus discípulos. E para exercer uma poderosa influência pessoal, os apóstolos, eles fortaleceram as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, versículo 22. Ou seja, eles trouxeram para suas mentes e corações toda a influência que eles podiam exercer pelo peso de seu amor e sua solicitação urgente. Eles apelaram a eles com toda a consideração que tocasse suas almas para permanecerem firmes na fé, leais
ao Senhor seu Salvador. A parte do discípulo, isto é, reconhecer a seriedade do seu mestre espiritual e dedicar-lhe a melhor atenção. Nós não temos amigo mais verdadeiro, ninguém a quem devamos mais, ninguém que tenha maior direito à nossa reverente consideração do que o mestre que nos conduziu a Deus. Nós devemos esperar por uma boa dose de luta, resistência. Não há reino, e certamente não um reino de Deus, onde se possa entrar sem provações e até mesmo experiências dolorosas. O discípulo cristão deve levar em conta este fato, ele deve compreender que quem quiser seguir a Cristo precisa tomar a sua cruz para isso. Mateus 16, 24. Haverá um ridículo a ser suportado, uma oposição a ser superada, decepções a serem superadas, males interiores a serem subjugados, muitas coisas que exigirão uma fortaleza santa e elevada. O discípulo, ele precisa se submeter àqueles que são designados para exercer autoridade, desde quando eles estejam direcionados verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Os líderes em cada comunidade, não qualquer um, identificar os verdadeiros, pois são muitos os falsos, e valer-se dos meios de graça e crescimento que eles instituírem. É preciso ter em vista a consumação da esperança cristã. O reino abençoado de Deus, quando as provações aumentam, os deveres se multiplicam, quando a vida nova e melhor é sombreada por nuvens escuras, quando o caminho é longo, penoso, quando o discípulo, então o discípulo ele deve olhar para o alto, além das planícies e colinas da terra, para Sião celestial, além dos sofrimentos do presente, para a glória que há de ser redimida. Versículo 21 ao 28, há um retorno à Antioquia. E aqui a gente vê mais uma vez uma imagem da atividade apostólica. A cena mudou rapidamente em Listra. A multidão, instigada por judeus de Antioquia e Icônio, se levanta contra Paulo, o apedreja. Mundo inconstante, que ora traz flores, ora traz pedras. Cada geração apedreja seus próprios deuses, mas cada época tem seu próprio método de apedrejamento. Os antagonistas mais ousados do reino das trevas despertam a maioria dos inimigos. Paulo é apedrejado, não Barnabé. Talvez seu próprio ato se volte contra ele ao apedrejar Estevão. Certamente isso deve estar presente em sua mente. Deus faz de nossos próprios atos malignos, passados, chicotes para nos flagelar, ou pedras para nos apedrejar. Mas Paulo se levanta do chão. Não te alegres, ó meu inimigo, pois ainda que eu caia, me levantarei novamente. Conta-se a história de Numídico em Cartago. No tempo de Cipriano, que meio queimado e apedrejado, ele jazia como morto. As suas filhas vieram enterrá-lo e então ele se levantou e foi para a cidade. Essa história, registrada por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, quando ele fala das perseguições aos cristãos em Cartago no tempo de Cipriano, século III. Mais tarde, Cipriano honrou, em meio à comunidade, colocando entre os presbíteros da igreja de Cartago. Essa narrativa, ela é usada muitas vezes para mostrar a perseverança dos mártires e a forma como Deus perseverava alguns deles, mesmo diante da morte. E isso fortalecia a fé da comunidade cristã. Os pregadores cristãos, eles têm características em comum. Ele não deve ser abatido pela decepção, nem derrotado pela oposição.
A fé provada pelo fogo aprova sua qualidade duradoura. Quanto mais o apóstolo sofre, mais ardente se torna seu amor. Ele retorna como que por uma atração irresistível ao cenário da derrota. E são justamente aquelas almas que nos resistem que devemos almejar a conquista. Valerá a pena perseverar para conquistá-las. Ele está sempre buscando novos mundos para conquistar para o reino de Cristo, sempre plantando, propagando a palavra em solo fértil ou não. E o lema do missionário é amanhã, em campos frescos e pastos novos. Os cuidados e deveres dele são múltiplos. Isso é sugestivamente evidenciado pelas diferentes palavras empregadas. Ele evangeliza, isto é, anuncia as boas novas do reino, ele proclama, ele prega, no sentido próprio, Cristo. Em seguida, ele instrui os convertidos para que se tornem discípulos, isto é, homens aprendendo cada vez mais e mais da verdade cristã. Ele também fortalece, confirma os fiéis cristãos, relembrando e aplicando as verdades antigas. Ele exorta, aplicando a força do amor pessoal e da persuasão à vontade, falando de coração para coração. Manter os homens na fé não é menos importante do que trazê-los a ela. O pregador é o consolador, ele lança luz sobre os problemas do homem, mostrando que é através deles que se encontra o caminho para o reino de Deus. Meus queridos, não se iludam. O cristianismo glorifica o sofrimento, com significado. É uma forma de crescimento. A vida, nossa, é cheia de dores, tristezas, perdas. Mas em Cristo, tudo isso pode ser ressignificado a partir dele. Nós afundamos-nos em meio a eles num pessimismo desanimador ou numa resignação cega. Ele deve participar do governo e da orientação das comunidades. A nomeação de oficiais para as diferentes igrejas é mencionada aqui. O cristianismo é uma vida social, bem como individual, e a vida social deve ter sua organização. Se estudarmos atentamente essa breve passagem, versículos 21 ao 23, nós encontraremos nela um compêndio dos deveres do ministro cristão. Verdadeiramente, não é uma causa de pequena importância. O cuidador, o cuidado do pastor. As bênçãos que acompanham a pregação do evangelho, tem bênção também. As bênçãos reflexivas na mente, no coração do pregador. Segurança através do sofrimento, das provações e da experiência da ajuda divina. Mesmo que um homem veja pouco fruto presente de seu trabalho, ele tem motivos para agradecer a Deus pelo efeito sobre o seu próprio espírito e caráter de uma obra tão sagrada nas almas dos outros. Ah, meus queridos, discimus docendo. Discimus docendo é a expressão latina que significa que nós aprendemos ensinando. Ela traduz a ideia de que ao transmitir conhecimento, o professor também se aprofunda no assunto, organiza melhor suas ideias e descobre novas perspectivas. Decimus docendo. Aprendemos ensinando. E aquele que rega, ele é regado. Alegre foi a recepção, grande foi a ação de graças em Antioquia, quando os missionários retornaram. E é assim sempre. Aumento da fé, ampliação das simpatias, revigoramento da inteligência sempre acompanham o recebimento de boas novas dos campos da obra cristã e a abertura de novas portas para a livre passagem da palavra. Se Paulo e Barnabé não tivessem voltado para fortalecer os discípulos, como esses novos convertidos resistiriam às pressões, perseguições e tribulações?
E se nós hoje não tivermos líderes dispostos a servir com amor, quem sustentará a fé dos que estão começando a jornada? Tudo isso é motivo de reflexão. A gente sempre termina o episódio com algumas perguntas para a gente refletir, pensar e orar. Feche agora a porta do seu quarto, em secreto, se você puder, para a gente falar com Deus. Oh, Jesus lindo, obrigado por mais uma porção preciosa da Tua Palavra. Esse podcast é o meu alimento diário, é o meu sustento. Eu aprendo quando eu ensino muito. Obrigado, Deus, por este retorno inigualável que a gente recebe por se dedicar com carinho à Tua Palavra. Ah, Senhor, a gente está tão carente hoje de líderes que cuida do rebanho com coragem, sem segundas intenções. Afasta do nosso caminho os mercenários, os lobos que só querem a lã das ovelhas, Pai. Nós precisamos de líderes que ensinem com paciência, que consolem com ternura e que conduzam sempre ao Teu reino. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Ainda tem, meus queridos, ainda tem, poucos, mas ainda tem líderes verdadeiramente comprometidos com a verdade do Evangelho e não só em busca de interesses próprios. Ainda tem. Que Deus coloque eles no nosso caminho, né? Amém? Deus abençoe. Eu volto no próximo episódio. No próximo episódio, acho que a gente já vai para o capítulo 15, tá bom? Te vejo lá. Sem falta, um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.